A paz do Senhor com os irmãos, a paz do Senhor com os irmãos, família SP3, você que nos ouve, nos acompanha, você que está no conforto da sua casa, Deus abençoe. Estamos nesta noite felizes, fazendo mais uma vez, gravando mais uma vez esta aula da Escola Bíblica Dominical, esperando em Deus que no próximo domingo tenhamos uma aula presencial. Porque nada substitui, né, irmão? Nada substitui você ver o irmão, ter o contato com o irmão, ouvi-lo, participar, né? O questionamento na sala, as perguntas, a participação, tudo isso é muito bom. Mas Deus vai dando graça e hoje Ele nos dá essa grande oportunidade. Nesta noite nós estamos, vamos fazer uso da lição de número 3. Você que tem a revista, você nos acompanha, a lição de número 3. Você que não tem, nosso texto de referência, nosso texto básico, texto que vai trazer discussões, né? Assuntos diversos, está em Gênesis capítulo 1. Então, se você não tem a revista, você pega a Bíblia e abre em Gênesis capítulo 1. Agradecendo aqui ao nosso bom Deus, a todos os irmãos que trabalham nos bastidores, nas orações, na cooperação, para podemos estar trazendo, não profundamente, o tempo não nos permite, mas esse assunto é um assunto muito bonito, enriquecedor, propício, e o meu conselho é que você se aprofunde nele, procure conhecer mais, porque você tem que ter convicção daquilo ou daquele a quem você serve. Isso é muito bom. A nossa lição, o título, vai tratar o seguinte tema: o Deus Criador. Deus Criador. É lógico que não vamos abrir esse espaço aqui, mas há pessoas que não creem que Deus criou tudo, né? Há inclusive uma teoria aí de que as coisas ainda estão se criando. Deus não criou tudo. Outros deuses, né? Tem a mitologia grega e tantos outros que atribuem certa criação à evolução, a espécie, etc. Mas nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Então eu quero que você participe comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Aqui os versículos estão alternados, está o versículo de número 1, versículo de número 3, versículo de número 6, o 8, o 10 e fecha no 14. Mas eu quero que você leia todo esse capítulo. Vê se sobrou alguma coisa aí para alguém criar. Então, tudo foi criado. Tudo foi criado. E diz assim, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas, ou seja, a doce e a salgada. Você já viu que maravilha? Você que é litoral, você que já frequentou, você vê uma ilha cercada pela água do mar, ou seja, salgada. E dentro da ilha tem fontes de água doce. Não tem como dizer que isso não é uma maravilha de Deus, né? Para quem crê. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo de número 10. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, versículo 14: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. É claro que quando Deus cria o homem, isso vai ser mais para frente, você vai ver, o homem deu nome aos animais, chamou os animais, enfim. Aqueles animais que entraram na Arca de Noé, né? Diferente do uso de hoje, outros não existiam.
Já é provado que na natureza surge alguma espécie, mas quando os cientistas, estudiosos da área vai descobrir, é que houve ali um cruzamento, acasalaram ali duas espécies de aves, por exemplo, diferentes, e saiu uma espécie nova, mas entenda que tudo já foi criado. Tudo já foi criado. É lógico que o mar Mediterrâneo, não foi Deus que criou isso não, foi o homem, mas o mar já existia. Então tira o mar Mediterrâneo, tira o mar outro, o Oceano Pacífico, tira esse nome, tudo é mar, tudo é água, os peixes têm liberdade, tá? Então é isso que nós vamos tentar passar para você, mas o meu conselho ainda é, não fique só no que nós vamos falar aqui, porque é impossível falarmos tudo isso, é impossível, mas eu creio que se você se interessar, o Espírito Santo vai abrir sua mente, você vai descobrir coisas tremendas, você vai louvar esse Deus por tudo que Ele criou. E além dele criar, se você olhar esse capítulo de Gênesis, você vai ver uma organização do universo. Todos os astronautas, quando desce da sua entrevista ali, é lindo, não dá para explicar. Cada coisa no seu lugar. Deus, além de ser criador, Ele é um Deus que gosta de organização. Então, quem sabe, essa lição também não vai me ajudar a organizar as coisas que Deus colocou na minha vida. Vamos lá? Vamos para a lição? Eu estou aqui nesta noite, com muita alegria, agradecendo a Deus, agradecendo o esforço dessas duas professoras, a nossa irmã Sônia, que é um obreiro da Casa do Senhor, a superintendente da escola dominical da CISP3 e também a professora da sala dos adultos, juntamente com o superintendente Everaldo. E temos aqui a Thaís, que é professora da sala dos jovens da CISP3. Então eu vou começar com a Sônia. Pode ser, Sônia? Então eu vou passar a palavra para a Sônia. Eu sei que Deus vai usar a vida dela e através disso nós vamos aprender mais sobre a criação de Deus. Sônia. Pode falar. Amém. Nós vamos estudar hoje. Pode tirar. Sobre a criação, né? O título 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria e para a sua glória. A criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe. Desde toda a eternidade, ele passou a existir, num instante determinado, isto é, ponto comum. Deus trouxe o universo à existência, portanto, não há base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere Deus como sendo a causa primeira e original do universo e da vida. Então, como o nosso pastor já disse, Deus ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas. E não temos como dizer que não foi Deus, como o nosso pastor acabou de dizer, porque nós olhamos para tudo, para as coisas e vemos a perfeição de Deus, né? A perfeição da natureza, tudo que ele criou, tudo que ele formou. Eu estava lendo essa revista e comecei a lembrar dos animais. Olha a perfeição de Deus sobre a zebra. Ela é tão perfeita, aquela linha, né? Você não sabe se a zebra é preta e branca ou branca e preta, mas Deus ele fez tão perfeito o animal desenhado, um passarinho, você vê o passarinho, uma cor não se mistura com a outra, né? É algo tão perfeito. Você olha para o céu, as estrelas, as nuvens, né? São tão perfeitas. Tem dia que você levanta de manhã, você olha e você parece que alguém varreu o céu, né? De tão lindo, de tão perfeito que é, né? E Deus ele criou tudo, né? Assim como o pastor já falou, de uma forma organizada, né?
para a glória de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, né? Aqui o 1 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E nós, assim, nós cristãos, nós cremos pela fé, né? Que Deus, Ele é o único, né? Ele não foi criado, Ele é um ser espiritual e Ele não pode habitar em quatro paredes, né? Alguém espiritual, Ele não pode habitar, mas tudo que Ele fez, tudo que Ele formou, Ele habita, né? Porque Ele é espiritual, né? Ele habita naquilo que Ele formou, né? É o céu, a terra, tudo é habitação de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós somos a habitação de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porque, como vai dizer aqui mais para frente, o Senhor nos formou, nos criou, né? Então nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso, porque Ele nos escolheu para viver conosco, né? Para ter essa comunhão conosco. E o Senhor, Ele tem essa comunhão, Ele buscou ter a comunhão com o homem, né? Com a mulher, com o homem. Ele buscou essa comunhão, né? Nós temos hoje acesso livre, direto de falar com Deus, porque Ele nos deu essa oportunidade, né? Ele fez o homem para este fim, para ter essa comunhão com Deus. Mas nós, seres humanos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nós perdemos a comunhão com Deus aqui, mas pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que veio na terra, deu sua vida, nós voltamos a ter essa comunhão com Deus, né? Nós temos esse livre-arbítrio de falar com Deus, né? De ter esse acesso direto com Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus, aleluia, Ele nos deu esse privilégio, né? Deus, Ele habita em toda a terra, né? Em tudo, como eu já falei, amém? E aqui no tópico 1.2, o poder da palavra de Deus exercida. O poder da palavra de Deus está bem clara. E quando Ele apenas fala e tudo acontece. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Olha que maravilha, que coisa linda, perfeita. Deus, Ele só falou e trouxe à existência aquilo que não existia, né? Ele disse, haja luz, e a luz apareceu, né? Haja a terra, Deus fez a terra, criou, já trouxe tudo à existência, as estrelas, o céu, o mar, os peixes, as aves, Deus trouxe à existência, né? Pela palavra. A palavra, ela tem o poder, né? É o poder de nós, assim, de Deus falar e aquilo existir, né? Existir. E é maravilhoso você ver a perfeição de Deus, a grandeza de Deus, né? Nós cremos nesta palavra, nós temos esta palavra, né? Deus, Ele deixou para nós esta palavra. Nós buscarmos esse conhecimento, esse entendimento dessa dimensão da palavra de Deus, que é tão grande. A palavra do Senhor diz, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e dissermos a esse monte, passa daqui para lá, ele passa, porque a palavra, ela tem poder, né? Mas para isso nós temos que estar em comunhão com Deus. Para isso nós temos que estar buscando a Deus, né? A palavra, ela tem que estar dentro de nós, né? O Espírito Santo
habitar em nós, para podermos nós termos esta palavra, para nós podermos falar e realmente existir, né? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que coisas maiores ele faria, né? Eles se admiravam pelaquilo que Jesus fazia ali, curava, dava vida ao morto, né? Com tantas curas, né? E que Jesus fez. Mas Jesus falou para ele: olha, vocês estão vendo isso aqui, mas coisas maiores vocês podem fazer. Mas para isso tem que ter uma comunhão sincera com Deus. Para isso tem que buscar algo especial de Deus, que é a comunhão, o amor, né, de Deus. Ele tem que estar dentro de nós, tem que existir algo diferente em nós, para poder nós termos essa comunhão, né? Vou ter um pouquinho de água. Sim, aproveitando que a Sônia está nessa pausa, ela vai continuar. Eu ficaria a noite toda aqui ouvindo. Ela falando, como eu falei no início, isso é para quem crê. Né? Quem crê. E se você vê o salmista no Salmo 8, você vê que ele olhando para a natureza, ele vê a grandeza da natureza, ele compreende a grandeza da natureza, o Deus que criou a natureza, e ele olha para o homem e diz: quem é o homem? Mas nós vamos ver quem é o homem para Deus daqui a pouco. Agora vejam bem, Sônia, eu sou assim, eu fico fascinado com as cores dos pássaros. Eu fico, tem pássaro diversas cores, eu fico, como pode, né? Quem pintou, feito dia a música, quem pintou o pássaro? Quando o homem olhou para aquela substância e disse: olha, dá para fazer alguma coisa com essa cor, deu o nome de cor, né? Deus, depois do dilúvio, fez o ar colorido no céu, uma forma de pacto com o homem. Então já tinha ali as cores, daquela ali houve a inspiração. E a Sônia estava falando, eu estava pensando, Sônia, você falando da grandeza, é a questão de crer, né? De acreditar, de aceitar. Por exemplo, eu tenho essa revista, ok? É de papel, então alguma árvore foi sacrificada daqui. Vamos voltar um pouquinho? Então, para eu ter essa revista, ok? Quem, você usa a palavra que você criou, elaborou, criou essa revista, né? Tamanho, etc., papel, extraiu de alguma outra matéria já existente da árvore, ok? A árvore existe por causa da semente. A árvore existe por causa da semente. E a semente? Quem criou a semente? Deus. Temos hoje a parte genética, né? Temos hoje tudo isso. É benéfico, nada de pecado, nada de demônio, não. É evolução. Mas tem que ter a matriz. Tem que ter uma semente para tirar dela. Extrair dela alguma coisa para se criar um paralelo, um aperfeiçoamento, os grãos, etc. Isso é ciência de Deus, isso é muito bom, nos ajuda. E a semente, quem criou? Temos a semente, elas têm que estar numa terra. E a terra, quem criou? Então, indo para frente, ou de frente para trás, de trás para frente, vai chegar em origem. Nós, cristãos, cremos que tudo isso partiu do Senhor. Nessa hora. Com certeza. Pode continuar. Com certeza. Tudo foi criado, né, perfeitamente por Deus. Aqui no tópico 1.3, ele diz assim: a satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que a luz era boa, e a luz representa a ausência da escuridão e demonstra a essência de Deus, porque Deus é luz, representa a perfeição do seu caráter. A luz é boa, agradável e útil para fazer distinção das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E chamou Deus a porção seca
terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que tudo era bom. Olha que maravilha. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele falou é bom, né? É algo maravilhoso. Ele, como que eu vou dizer a palavra? Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, que tudo que Ele fez, Ele falou é bom, né? A satisfação de Deus criar, né? Aquilo e Ele olhar e dizer é bom, é perfeito, não tem defeito, não precisa de manutenção, né? Porque está perfeito, né? E eu lendo aqui, eu vi assim que nós temos que ser mais gratos a Deus. Nós temos que ser mais gratos pelo que Deus fez, pela natureza, né? Porque como o pastor falou, a semente ela precisa de terra, né? E a terra foi Deus que criou. O alimento que nós hoje comemos vem da terra, né? Vem da terra. Então muitas vezes nós não somos gratos. A maioria das vezes nós não somos gratos. Pelo contrário, nós murmuramos. Como agora há pouco nós saímos de casa, não estava chovendo. Quando chegamos ali estava chovendo. Mas glória a Deus porque estava chovendo. Mas muitos reclamaram. Quantos não reclamaram que choveu? Ah, essa chuva, né? Para que a chuva? Mas tudo Deus tem um propósito. Essa chuva foi rápida, mas havia um propósito de Deus, né? Para essa chuva. Nós não sabemos, mas Ele sabe o porquê essa chuva tão rápida, né? Então nós temos que ser mais gratos ao Senhor, procurar agradecer mais a Deus, porque tudo o que Ele fez foi bom, né? Não, pode falar. Então nós vamos aqui para o tópico 2, que diz: homem, criação de Deus. O homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criadas pelo poder da palavra, foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. Aqui no tópico 2:1 diz: formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Porque ao serem criados à imagem de Deus, podiam se comunicar com Ele e também com Ele ter comunhão de modo pessoal. Então aqui, no Senhor, como eu já falei, o Senhor, Ele, a comunhão que Deus tem conosco, né? Aqui também fala assim da formação do homem, né? Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o que Deus quer nos falar? A imagem que Deus fala e a semelhança não é este corpo aqui que você está vendo, não é o meu corpo, o seu corpo. A semelhança que nós temos de Deus é o que nós temos, é o Espírito Santo de Deus que faz a diferença, né, em nossas vidas. É o que nós temos. Nós lemos na revista passada, na aula passada, conhecemos a Deus, né? A sua bondade, a sua misericórdia. É isso que Deus, a diferença que há entre nós e os animais, não é isso? Os animais, eles foram criados por Deus, mas Deus, aqui eu já vou até junto dar um resumo do tópico 2:2, que vai falar a mesma coisa. Deus, ele criou o homem do pó da terra, ele pegou com tanto amor, com suas próprias mãos. Olha como nós somos especial para Deus. Ele foi lá, eu não sei, você não me pergunte como ele fez.
Se ele fez um barro, se ele fez uma lama, eu não sei. Eu só sei que Deus, com suas próprias mãos, fez ali, moldou o homem, né? E tão perfeito. Porque o nosso corpo, ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Você pode dizer, mas tem uns que nascem assim. Mas para Deus é perfeito. Se nasceu com um defeito físico, mas Deus tinha um propósito e Ele vai te dar sabedoria para você lidar com o seu corpo físico, né? Mas Deus, Ele criou ali, eu lendo essa revista, eu vi o amor de Deus para criar o homem. Pegar, moldar o tempo que Deus gastou, porque todas as outras coisas Ele diz, haja luz, houve luz, haja céu, houve, mas o homem, ele gastou um tempo para criar. Ele foi lá, moldou, criou, e o que é mais lindo, ele deu a vida. Os animais, quando ele já fez os animais, eles já vieram com vida, né? Deus não foi lá e soprou nas suas narinas, mas o homem era um projeto de Deus, um projeto perfeito de Deus. Não que os outros não sejam perfeitos, foram perfeitos, mas o amor que Deus tinha para criar aquele ser tão especial. Porque eu creio que o que Deus queria era uma comunhão com aquele ser que Ele ia criar, né? Uma comunhão maior. Então Ele foi lá, criou e soprou em suas narinas. E o que o Senhor soprou foi o espírito de vida, um espírito diferente dos outros animais. O ser humano, Deus, aquele sopro, Deus deu ali o espírito de conhecimento, ele ia ter conhecimento, ele ia ter sabedoria para lidar com as situações, o amor, a misericórdia, muitas outras coisas. Quando Deus soprou ali nas narinas do homem, Ele deu, né? Que hoje não dá tempo, mas se fosse uma aula presencial, tem muitas coisas a falar a respeito de quando Deus soprou nas narinas do homem, né? Porque foi tanta coisa tão maravilhosa que Deus nos deu, né? Mas, infelizmente, o tempo não dá, mas creia na palavra do Senhor, né? Como o pastor aqui já tem falou, tem tantas teorias aí da criação, até mesmo da criação do homem, né? Mas leia Gênesis 1, e você vai ver como Deus criou o homem com tanta perfeição, com tanto amor que Ele criou. Porque Deus, Ele é amor, né? Deus é amor, e tudo que Ele faz é com amor. Então Deus trouxe à existência a nossa vida, por isso que nós estamos aqui. Por isso que hoje nós temos tudo isso que Deus nos deu. Nós temos amor, nós temos conhecimento, Deus nos deu misericórdia, Deus nos deu justiça para sermos justos. Muitas vezes nós não somos justos, mas é o que Deus quer de nós, que nós sejamos justos, assim como Ele é. Ser a imagem e semelhança de Deus, ter os atributos de Deus. Mas infelizmente muitas vezes nós não temos. A maioria das vezes, na verdade, a gente não tem esses atributos. Mas que nós venhamos procurar ter esses atributos de Deus. Olhar para a criação, olhar para a gente ver a grandeza do nosso Deus, a grandeza do Deus que nós servimos. Amém? E assim eu passo a oportunidade para o meu pastor. Amém. Só para você sentir como é profundo esse assunto. E a Sônia falando, eu fico aqui viajando, em bom sentido, essas coisas interessantes, né, Sônia? A diferença do animal para o ser humano, né? Nós entendemos que o animal ele tem corpo e alma. Morreu. Morreu. Hoje existe hoje, principalmente aqui com os animais, uma certa idolatria, um certo exagero, né? Pessoas que gastam uma fortuna com o animal, mas não têm coragem de ajudar o ser humano. É verdade.
Não que deve ser maltratado, não, de maneira alguma. Provérbios, não lembro agora qual capítulo, vai dizer que o justo cuida bem até dos seus animais. Porém, é animal. Não pode tomar o lugar do ser humano. O animal nunca vai ser filho do homem. Não pode. Isso aí é um pensamento totalmente errôneo. Isso é misturar a criação de Deus. Aí, Sônia, o que me chama a atenção é que quando Deus vai fazer o homem, Deus para, né? E há entre aqui os judeus diversas explicações, é para outra ocasião, mas veja bem, tanto é que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para a terra porque foi feito dela, mas o espírito volta para Deus, os animais não. Por quê? Porque Deus soprou o espírito dele no homem, então o homem tem que devolver aquilo que é de Deus. Então você é de Deus, você pertence a Deus, você foi criado por Deus, ponto. Eu creio assim, não sou dono da verdade, dono da verdade é a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a verdade, ela é dona da verdade. Agora, para dar um nó na nossa cabeça, quem gosta do pó da terra? Quando o vento dá ali, você está no interior, vem, né? Ali, eu fui certamente Paraná, quando venta muito. Nossa, você dá as costas assim, você não vê a hora que passar aquela ventania, pó, ninguém quer pó, né, Everaldo? Pó sua, a dona de casa então gosta de pó pela beleza, né? Da terra, né? Aí Deus pega o pó e faz o homem. Me explica agora. A grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, é tremendo Deus. Eu creio em Deus, vou continuar a crer em Deus. Sônia falou uma coisa muito importante, Sônia. Foi muito bom você pontuar isso daí. Talvez hoje a gente tenha uma deficiência física, né? Alguma coisa. E as pessoas, eu acredito que involuntariamente, por uma questão de falta de conhecimento, não está Deus, né? Deus fez a pessoa para sofrer, está predestinado a isso? Não. O que nós temos que entender, o que Deus fez foi perfeito no Jardim do Éden. Lá o homem não tinha dor na coluna, dor de cabeça, nada, nem envelhecia, nada era perfeito. Quem estragou esse ambiente foi o homem. Agora calma. Podemos ter, e temos, quem hoje tem saúde perfeita? Temos. Que já comendo coisas já está contaminada. Agora, eu tenho que entender que tudo voltará à sua origem. Ou seja, tudo voltará como era o Jardim do Éden. Uma perfeita paz, uma perfeita comunhão com o Criador. Uma harmonia, uma paz. Lá não vai ter luto, lá não vai ter dor, não vai ter enfermidade. Então, a minha fé é que esse tempo que aqui nós estamos vivendo, Sônia, é passageiro. Que o futuro me espera uma perfeição. No futuro, eu preciso crer e obedecer esse Criador. Irmãos, e não é fácil. Porque são tanto desequilíbrio em todas as áreas, que é impossível uma hora você dizer, poxa Deus, poderia ser o contrário? Mas a palavra diz que o que Deus fez foi perfeito. Aí Sônia colocou bem, destacou. E viu Deus que tudo era... E viu Deus viu. Não é o homem que viu, é Deus que viu que era bom. E se Deus viu, e Deus vê que uma coisa é boa para você, descansa, meu irmão. Descansa, meu irmão. De repente, não é nem aquilo que você queria, não é nem aquilo que você está pedindo, mas Deus te deu, se foi Deus, aceite, porque Ele já sabe que é bom para a tua vida. Lá na frente você dizer, poxa, ainda bem que eu aceitei aquilo de Deus lá atrás. Eu até murmurei, eu disse que não queria, mas eu aceitei. E graças a Deus você vai dizer, obrigado Deus. Deus é perfeito, Deus é perfeito. Amém? Como vocês sabem, não temos tempo, e o assunto ele é muito profundo, mas eu vou passar para a Thaís, que também vai estar falando um pouco sobre esse assunto no decorrer da revista. Thaís. Amém. Falando do 2:3, formou o Senhor Deus o homem como coroa de sua criação. A revista coroa de sua criação por ser a parte mais especial dela. Como já foi dito, para tudo ele deu ordem, mas o homem ele fez especialmente com carinho, com cuidado, separado. E eu queria falar
falar um pouco do valor do ser humano hoje em dia. Nós vivemos num contexto cheio de relações sociais, e essas relações sociais muitas vezes denigrem na nossa mente o valor do ser humano. Hoje ninguém quer assistir jornal, porque são inúmeras mortes, passam das milhões de mortes. A falta de tolerância, a falta de empatia, os crimes hediondos que a gente vê a todo momento, a violência que já venceu as barreiras da desigualdade, ela acontece para o rico e ela acontece para o pobre, embora com cenários diferentes, mas ela acontece para todo mundo, ela alcança todo mundo. Nós vivemos no país que está em 7º no ranking de mais homicídios no mundo. E a gente vê cada vez mais pessoas, indivíduos se tornando números. E muitas vezes aquilo vai inconscientemente entrando em nós e criando em nós essa barreira de impedir que vejamos o outro com empatia, que impedir que vejamos o outro como um indivíduo, como uma peça única, que Deus pensou, que Deus conscientemente planejou, que Jesus veio para a terra dar a sua vida, o valor que nós temos, não porque somos bons, ou porque somos grandes, ou porque nós sabemos ou deixamos de saber, mas porque Cristo colocou esse valor em nós, é enorme. Ele veio para a terra, sofreu o que sofreu, derramou o seu sangue, sentindo uma dor que nós nunca iremos mensurar, para que nós pudéssemos ter um livre relacionamento com Ele, para que o erro que nós cometemos pudesse ser consertado, para que nós pudéssemos nos voltar a Ele novamente, ter um relacionamento com Ele novamente. Então esse é o valor que Cristo colocou em nós. Nós somos a coroa coloca aqui o ser humano como coroa da criação, pelo valor que Deus deu para o ser humano. E às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia, a gente vai deixando isso de lado e vai enxergando números, e daqui a pouco as mortes já não nos afetam mais, daqui a pouco o sofrimento do outro já não nos afeta mais, e nós vamos ficando cada vez mais dormentes, mas que a gente venha sempre se lembrar do valor que Cristo colocou em nós, do valor que Cristo colocou em cada um de nós, daqueles que o servem e daqueles que não o servem. Porque Ele derramou o seu sangue, a vontade dEle é que todos sejam salvos, para que Ele possa ter um relacionamento com Ele. Do início ao fim da Bíblia nós vemos Deus tentando corrigir o seu povo para o caminho certo, para poder ter um relacionamento com Ele, para que o seu povo se achegue a Deus. Então que nós venhamos lembrar do quão especial é o ser humano nesse mundo. Existem coisas maravilhosas que mostram a glória de Deus de uma forma inimaginável, mas nós também somos parte da criação, nós também somos parte especial da criação. Então que nós venhamos lembrar desse valor, tanto nosso valor, para não nos colocarmos em situações em que não temos necessidade de estar, tanto quanto do valor do nosso próximo. Amém? Tá? Você estava falando de criação, você vai falar qualquer coisa. Isso. Mas falando de criação, da coroa, a Bíblia dá esse tema, né, essa expressão, o homem é coroa, no sentido de ser a coisa de maior valor, porque o rei, ele tinha, você sabe muito que a linguagem bíblica ela é comparativa para poder entender, ele tinha o cedro, ele tinha suas roupas, né, ele tinha seu cavalo, né, até o cavalo do rei era diferenciado, adornado, etc. Mas o que mais chamava a atenção no rei é a coroa. Era a coroa. Questão de identificação de valores. Quando Jacó dá aquela túnica colorida para José, ali tinha um significado enorme, porque nós sabemos que naquela época, uma túnica com maior número de cores era mais valorizada. Estava dizendo que gostava mais, dava mais autoridade, etc. O anel também é um personagem muito forte de autoridade na Bíblia. Você vê personagem que a primeira coisa coloca o anel no dedo. Nós tivemos aí agora há pouco
o rei colocou, né, o anel, assim com José, filho pródigo, por exemplo, você vê a preocupação do pai em beijá-lo, tem um significado em colocar o anel no dedo do filho. A coroa hoje, se é a coisa mais importante, se era aquela coisa que chamava a atenção, todo mundo quando olhava para o rei, visava a coroa, o tamanho, quantas pedras preciosas ela tinha. Mas eu vou ficar com o conselho de Davi. Davi tinha mais de uma coroa. E ele chega a uma certa altura da sua vida que ele diz: Deus, me tira tudo. Tira o cavalo adornado, tira o trono, as roupas, tira até a coroa. Tirar a coroa do rei era morte. Só não retira de mim aquilo que é mais precioso, que é a coroa, o Espírito. Então hoje nós somos coroados com a presença do Senhor. Não chama-se coroa de brilhantes, de diamantes, pedras preciosas, não. Chama-se Espírito Santo de Deus. Você é coroado para Deus. Quando as trevas olham para você, ela vê uma coroa, no sentido de ver a presença, a luz, a graça, a misericórdia, tudo isso através do Espírito Santo na tua vida. Por isso que o diabo não respeita a tua condição social, cultural, financeira, eclesiástica. Não. Ele respeita por aquilo que você tem de valor dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque quando ele olha, ele vê luz, e ele não pode viver na luz. Então você tem uma coisa preciosa, isso você não pode perder. Emprego se perde, casa, família, parente, tudo isso é necessário, é fundamental para a vida do ser humano, mas é falível, se perde. Mas o Espírito Santo, jamais você pode perder, jamais. E eu vou dizer uma coisa para você, ele é sensível. Ele é sensível. Não sei como você está nesse momento, ou quando você tiver a oportunidade de estar nos ouvindo. Mas neste momento que você está me ouvindo, nos ouvindo aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você é a coroa, você carrega uma coisa importantíssima dentro de você, e você tem a presença do Espírito Santo. Não perca isso. Pode continuar. Amém? Tópico 3. Os propósitos de Deus na criação. Eu vou ler alguns textos do tópico 3, 3.1 e 3.2. Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósitos. Não foi um acidente nem um estrondo. Mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria, Deus criou o mundo e viu que era bom. Ele tinha razões específicas para criar. Deus criou tudo para a sua glória. Somos preciosos aos seus olhos. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que os criou, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esses 3 tópicos ele vem falar do porquê a criação, de qual a razão da criação. E eu queria ler Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Tudo o que há, todos os seres humanos, foram criados para a glória de Deus, para render louvores a Ele. Em Salmos 19, 1 e 2, fala sobre a natureza e sobre como ela louva ao Senhor. Sobre os céus, sobre o dia e a noite, sobre como a organização que nós vemos na natureza, a ordem, o universo inteligente, como se dizem, né? O universo projetado por um Criador, revela a glória de Deus. Em 1 Crônicas 29, 11 e 12, Davi glorifica o Senhor pela sua grandeza. Ele rende louvores ao Senhor, ele fala sobre a grandeza do Senhor. Existem diversos salmos que o fazem. E durante a Bíblia toda, percorrendo ela, é possível ver como as pessoas glorificam o Senhor e ver as maravilhas
que o Senhor faz. O homem recebe o fôlego de vida e é criado para glorificar o Senhor. Deus tem um espaço único e especial na vida do homem. E o desejo dele é que nós tenhamos um relacionamento com ele de adoração e de amor incondicional, amá-lo acima de todas as coisas. Nós somos criados para adorá-lo e viver com ele. Mas quando nós tiramos ele da nossa vida, seja por qual motivo for, como diz John Piper, nem o universo inteiro poderá ocupar o lugar vazio. Muitas vezes nós queremos substituí-lo com outras coisas, seja filosofia, ideologia, pessoas que nós queremos colocar no lugar para que esse vazio seja preenchido, mas nós nunca vamos conseguir, porque esse vazio tem o tamanho exato do Deus criador de todas as coisas, do Deus que se relaciona com os homens. Como já foi dito, Davi, ao ver o exemplo de Saul, que perdeu a presença, fala que o Senhor retire tudo de mim, mas não retire a sua presença, porque sem ela eu não posso viver. Quando nós colocamos Deus no lugar que lhe é devido, com a adoração que lhe é devida, rendendo o amor que lhe é devido, cumprindo a nossa função como criação, que é adorá-lo, todas as outras coisas, elas não podem. Se você tiver todas elas, elas não serão motivo da sua felicidade. E se você perder todas elas, elas não serão motivo da sua tristeza. Porque tudo que você precisa, porque tudo que você é, está firmado em Cristo, está firmado em Deus e na sua função neste mundo, que é adorado incondicionalmente. Eu queria falar um pouco sobre quando esse vazio chega. Porque muitas vezes esse vazio chega tanto para aqueles que conhecem a Cristo quanto aqueles que não conhecem. O vazio existencial. As pessoas que sentem descrevem como, primeiro, uma sobrecarga de emoções, depois uma sensação horrível de dormência. Os especialistas dizem que o vazio existencial é gerado pela falta de contato com uma fonte de alegria ou prazer. E eu queria deixar para meditação os Salmos 28:7 e Romanos 15:13, que falam sobre Deus ser a nossa alegria. Ele é a alegria, Ele é a verdade. Quando nós estamos firmados nele, a alegria é tanta que nós não precisamos de nada, que esse vazio não chega, porque Ele ocupa o lugar que Ele deve ocupar. Porque esse lugar está preenchido em nós. A nossa alma se sente preenchida. Porque foi para isso que ela foi feita. Esse era o plano inicial. Era para ser assim, antes do homem cair. Esse era o plano inicial de Deus. Que nós vivêssemos em um relacionamento próximo e íntimo com Ele. Que Ele fosse a nossa alegria e que nós o adorássemos incondicionalmente. Então, pode continuar. Amém? E eu vou ler vou falar sobre o 3:3. Prover um lugar para a habitação das suas criações. Deus não formou a terra para que fosse vazia, mas para que fosse habitada. Hoje, no tempo da graça, todos aqueles que creem, confessarem Cristo como seu Salvador, são feitos filhos de Deus. São nascidos de novo, são nova criatura. A igreja, nascida em Cristo, tem agora a missão, o compromisso, a ordem de ir e levar esse amor. Esse amor de um Deus que criou de forma tão especial, de forma tão amorosa e cuidadosa, como já foi dito antes. Esse amor de um Deus que preenche, que quer se relacionar com os seus filhos. A igreja tem a missão de trazer almas para Cristo, de aumentar a família, de trazer novos filhos na fé, de levar esse amor de alegria, de paz, esse amor que dá a sensação de preenchimento na alma, que você deita a cabeça em paz e você sente que você tem tudo que você precisa, mesmo que fisicamente você não tenha, você não possui um vazio dentro de si, porque está tudo no lugar que tem que estar, glorificando sempre a Ele e trazendo mais pessoas e seguindo da melhor forma que pudermos o plano inicial,
de ter um relacionamento com Ele, de glorificá-lo o tempo todo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso corpo, com tudo que fazemos, glorificá-lo, porque somos criação, e aumentar essa família em Cristo, povoando a Nova Jerusalém, enchendo-la cada vez mais. Amém. Thaís, vocês estavam falando sobre o plano inicial, que foi a criação do casal e a liberdade, a comunhão que o casal tinha de conversar com Deus. Perdeu depois do pecado, né? Perdeu depois do pecado. Enquanto o casal só ouvia a voz do Criador, estava tudo bem. Depois que ele ouviu uma terceira voz, ou uma segunda voz, né? Ou uma voz que não era do Criador, trouxe um desequilíbrio para a vida espiritual dele, para toda a humanidade, né? Não vou culpar Adão e Eva, não, porque eu também erro, né? Exatamente, se eu estivesse lá, seria eu, Duval e não Adão. Então a questão não é essa. Thaís, hoje, mais do que nunca, precisamos ouvir a voz daquele Criador. Porque quem cria, quem sabe. Você vê a expressão assim? A mãe sabe coisa do filho que o filho não sabe, porque ela criou, ela gerou, né? E a Bíblia é a única pessoa que a Bíblia faz uma comparaçãozinha do amor, nós vamos ver isso semana que vem, de mãe, não é nem do pai, tá? É de mãe. De mãe. Porque a mãe ela traz, tirando, lógico, não se compara, mas é lógico, tem mãe, né? Não vou entrar nesse detalhe não, mas sai com a mãe mesmo, ela conhece o filho. O filho nem sabe que está doente, se tem alguma coisa, e a mãe percebe alguma coisa, porque ela criou, ela gerou, ela cuidou. Né? Ok. Ouviu uma voz que não era do Criador, caiu. Hoje, como nós podemos voltar a ouvir, ser orientado, ter uma direção com o Criador novamente? Através do Espírito Santo, ótimo. Aceitando Jesus? Com certeza. Com certeza. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas, Thaís, eu volto para a palavra. Quer conhecer o Criador? Não vai atrás de revelação. Ele já se revelou. A palavra já é revelação. Muito bem, ele se revelou através da palavra aqui. Então, se você tem essa Bíblia, você tem acesso à Escritura, não é por um acaso. Deus está querendo te revelar, no sentido da palavra, alguma coisa, te mostrar alguma coisa. Então, ainda vale a pena ouvir a voz dele. Agora, a questão, Sônia, também, você, meu irmão, é ouvir, ouvimos. Obedecer, é mais difícil. Como é fácil obedecer, Sônia? Quando aquilo me favorece, me agrada, vai trazer benefício, né? Eu nem faço, né? Nem preciso, não preciso nem orar. Eu já sei de primeira, é Deus puro. Mas quando Deus me fala uma coisa que não está, vai mexer, será que é Deus? Mas vale a pena ainda ouvir a voz do Criador, né? Vale a pena. Mais alguma coisa? É isso? Não? Irmão, já estamos no final. Eu vou ler aqui alguns versículos, mas eu gostaria muito que você se aprofundasse nessa passagem. Eu não lembro agora o ano, eu acredito que foi 1800, não sei quanto aí, não é tão 1900. Charles Darwin, ele veio com a teoria da evolução, né? Considerado um dos pais da evolução. Foi no dia 24 de novembro, o ano, agora eu não vou lembrar, mas não é muito assim também não. E ele discordou da Bíblia. Né? Ele discordou da Bíblia.
Só que até hoje ele não consegue provar. Está em teoria. O que é teoria? Aquilo que se prova. Aí volta à Bíblia. Ou você crê na Bíblia ou você não crê na Bíblia. Não estou falando eu aceitar versículos da Bíblia que vai me favorecer. Não, não. Ou tem que aceitar toda ela. A mesma Bíblia que diz que Deus abençoa é a mesma Bíblia que diz que Deus cobra santidade. Deus cobra postura. A mesma Bíblia que nos manda sair, a mesma Bíblia que diz que nós muitos seríamos presos, até perderia a vida por amor do Evangelho, é a mesma Bíblia que diz que Ele está conosco todos os dias. Então eu não tenho como aceitar uma parte da Bíblia, isso não existe. Não existe. E o que eu tenho que ter foco na Bíblia é a salvação. Como eu posso me comportar melhor, com um caráter cristão, como pessoa. Tudo aqui está na Bíblia. Eu quero ler com vocês aqui, já estou no final, há muitos anos atrás, hoje nem tanto, há muitos anos atrás, todos os congressos que nós íamos já sabia qual o tema. Eclesiastes, capítulo número 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que era mocidade, congresso de mocidade, parecia que a Bíblia não tinha outro versículo, né? Hoje já nem se fala mais nisso, porque se for falar também aí, né? Não volta mais para pregar, etc, etc. Eu quero que você, está sendo gravado, você pode pegar a hora que você quiser, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador, não é do inventor, não é do descobridor. A história vai dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas já existia o Brasil. Antes dele descobrir, os índios já moravam aqui. Enfim, mas eu quero que você pense comigo assim: Duval, aí você fala seu nome, se você quiser. Lembra-te do teu Criador todos os teus dias, antes que venham os dias maus. Lembrar do Criador, servir o Criador, andar com o Criador, não quer dizer que você não vai ter problema. Quer dizer que você vai estar com o autor da vida. João, capítulo número 1. João, capítulo número 1, versículo número 3, vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Jesus, mas Ele estava lá quando Deus disse: façamos o homem. É assim que nós cremos, na Trindade, né? Então você vê que toda a Bíblia, ela chama a criação para Deus. Autor, Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, é tremendo esse texto, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tronos, autoridades, posição social, autoridade governamental, etc, etc. Tudo isso aí que eu nesse versículo, tudo foi criado por Ele. Sem Ele, isso não existiria. Então, é o cuidado de Deus com a gente. Encerrando, vamos lá para o início. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Nós temos a opção de aceitar, irmãos, ou você que me ouve, e não aceitar. Mas se você aceitar que no princípio Deus criou tudo isso, que nós conhecemos, que não conhecemos, os cientistas dizem que o oceano, o mar, o oceano, ele ainda não foi explorado 1/3 da sua capacidade.
quem tem autoridade, quem estuda o universo, não é uma porcentagem tão grande que é o que Deus criou. Se você crer que Deus hoje pode criar do que não existe nada, eu dei o exemplo aqui do livro, da revista, que veio da árvore, da semente, etc. Mas se você quer que esse Deus criador, ele pode criar hoje, se você crê que ele pode criar agora, aquilo que não existe, ele fazer existir para te beneficiar, se for possível, ele faz. Agora, com muita tristeza, nós dizemos isso, que é uma série de teorias, filosofias e pessoas. Eu estava ouvindo essa semana um grande ator da nossa televisão brasileira, ele questionando acerca da criação de Deus. Ora, é sabido, ele assumiu, ele é filho de outra entidade. Essa entidade ele quer crer que existe, tanto é que ele se denomina filho, adepto, servo de uma certa entidade, mas não crê que Deus existe. Aí fica difícil. Mas nós estamos aqui nesse momento para questionar. Nós estamos aqui para dizer para você e incentivar a buscar esse Criador. Deus, ele só nos permite conhecer aquilo que serve para a nossa salvação. Um certo rapaz profissional, ele queria saber como Deus existe. E já aconteceu comigo. Eu fui evangelizar uma pessoa e ela disse assim: olha, eu era de tal religião. E essa religião estuda muito a Bíblia. Torce alguma coisa, mas estuda. E eu saí de lá, porque ninguém provou como Deus surgiu. Se você conseguir me provar, eu vou para a sua religião. Eu falei: me desculpe, mas eu não vou nem perder tempo. É impossível o homem saber como Deus surgiu. Se eu ou você ter essa ciência, esse conhecimento como Deus surgiu, Deus não é Deus. Deus não é Deus. Você já viu alguém estudando Deus? Deus dá essa sabedoria, essa palavra de: olha, lê isso aí, nem isso a gente sabe. Não, estamos tão longe ainda do que é Deus. O pouco que nós sabemos está registrado aqui. Muitas vezes somos negligentes acerca do conhecimento de Deus. Tem pessoas aí, programas de televisão, que ganham prêmio porque sabem a vida praticamente toda de uma atriz, um cantor, um popstar, enfim, o dia que nasceu, com quem casou, com quem separou, quantos filhos tem, onde mora, até as cirurgias, número de cirurgias. Coisa absurda, a pessoa sabe porque é fã. Pergunta alguma coisa sobre Deus. E esse profissional, ele dizia ser ateu e questionava muito acerca como Deus surgiu, como Deus apareceu na história. E ele foi dormir, teve um sonho. E nesse sonho, ele via a praia, né? Aquela vastidão de areia muito grande, e o oceano. Oceano, você não sabe que é aquilo que a gente olha e perde de vista, só vê água. E ele começou a observar que aquela criança estava ali sozinha, não tinha pai, não tinha um adulto com ele, mas aquela criança, ela fez um buraquinho ali na areia, corria para o mar, enchia a sua mãozinha, imagina aí uma criança, enchendo a mãozinha de água do mar ali, corria e jogava dentro daquele buraco. Quando colocava, a água subia, lógico. E repetidas vezes chamou a atenção dele. Ele foi conversar com a criança e falou: o que você pretende fazer? O
O que você está querendo fazer? Ele disse, eu estou querendo pegar esse oceano e colocar dentro desse buraquinho. Aí ele disse, mas menino, é impossível você pegar esse oceano, imensidão de água e colocar dentro desse buraquinho. Ele disse que em sonho a criança olhava para ele e é impossível você saber como Deus surgiu. Agora, irmãos, isso nos traz esperança. Ficar com Cristo, viver com Cristo, morrer com Cristo, ter a vida eterna com Cristo, nós vamos ser esclarecidos acerca disso. Enquanto isso não acontece, vamos dizendo que Deus é grande, Ele é Criador, você crê nele, não abra mão da sua fé, Deus é bom, Deus é amor, que nós vamos estar semana que vem, e eu te convido, nesta noite, a adorar esse Deus Criador de todas as coisas. E o meu desejo é que você se aprofunde nesse tema da criação. Você vai ver, você vai sentir quanto você é pequeno e ao mesmo tempo quanto você é valoroso para Deus. E esses problemazinhos, essas coisas que nós nos apegamos, deixamos nos prender, nos amarrar, trazer aí desame, etc. Tudo isso vai ficar banal diante do poderio da criação de Deus. E você é a coroa de Deus. Você é a perfeição de Deus. Independente se você tem uma boa saúde ou não, bom status econômico ou não, social, quer dizer para você. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero aqui fazer um voto de agradecimento a todas as professoras que aqui estão, todos os professores, né, que estavam conosco aqui essa aula passada. O Renan, que esta noite pode estar conosco. O Renan que trabalha no horário muito alternativo, mas hoje Deus assim permitiu. O Anderson, que é o secretário, o Soeiro, está aqui conosco também. Nosso irmão Everaldo, que não é o dia dele fazer essa aula, mas ele está ali nos ensinando também. Então Deus que abençoe você que nos acompanha, você que vai nos acompanhar. Nosso desejo é que Deus, o Criador de todas as coisas, continue com suas boas mãos estendidas e que você o reconheça como o Criador de todas as coisas. Vamos orar então? Amado e eterno Deus, queremos te louvar, te adorar. Deus, queremos te reconhecer nesta noite, Senhor, e te render toda a honra e toda a glória. Por tudo isso, Senhor, ó Deus, que nós ouvimos nesta noite, que não é nada, Senhor, não chega nem ser uma gota no oceano da tua imensidão, Senhor, de sabedoria e graça. Ó Deus, mas o pouco que sabemos do Senhor, Deus, nos acrescenta mais, abre nosso entendimento, nos dá mais sabedoria e graça, Senhor, para te conhecer melhor, Pai, para que possamos passar, Senhor, aquilo que nós descobrimos, que é o amor, a tua misericórdia, a tua bondade, para com os outros que ainda não te conhecem. E esses, meu Deus, que não conseguem entender, Pai, não conseguem enxergar toda essa beleza que existe no mundo espiritual, Senhor, mineral, animal, Deus, tudo isso, nessa noite da criação, dá graça, para que eles também venham te render toda a honra e toda a glória. Mas nós estamos nesta noite aqui dizendo, Tu és o nosso Criador, nós cremos que o Senhor criou tudo com o poder da Sua palavra. E nesse momento, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor, ó Deus, como aquele homem disse, Senhor, não precisa entrar na minha casa, uma palavra, Senhor, porque ele reconheceu no Senhor uma autoridade. O Senhor pode liberar uma palavra agora, Senhor, esse coração triste e abatido, esse coração está duvidoso, desanimado, esse coração, Senhor, que devido a essa situação que o mundo vive, desanimou, afastou, esfriou, perdeu a esperança. Ó Deus, uma palavra do Senhor, o Senhor pode renovar. Uma palavra do Senhor, o Senhor pode levantar. Deus, uma palavra do Senhor, e essa pessoa vai estar de pé te louvando. Deus, a nossa oração, Senhor, é que toda tristeza, toda mágoa, tudo que não provém de Ti, que é o Criador, Senhor, nesse momento, desapareça, Senhor, que venha reinar na nossa vida. Senhor, justamente esta alegria, essa certeza, Senhor, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então, crie em cada coração, ó Deus, ânimo, esperança e fé, ó Pai, para melhor estar te servindo. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite, neste dia,
Que este domingo, Senhor, seja um domingo abençoado para toda a tua igreja. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos e temos a confiança de sermos atendidos. Se você pode ter nas suas mãos, receba a bênção apostólica, que a bênção de Deus tem certeza que estará entrando na tua casa através dessa filmagem, dessa gravação, dessa palavra. Aqui nós estamos baseados na palavra do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com a sua família, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe.